Olá, meus caros. Vamos fazer um pouquinho de examinando aí. Eu vou falando algumas coisas e vou colocando o vídeo que eu estou refutando. O vídeo que eu estou refutando é o último aí publicado nas redes sociais do Otani de Paula, do Rio de Janeiro, vereador, falando mal do Cabo Daciolo. Falando mal porque o Cabo Daciolo dá muito glória a Deus. Falando mal porque o Cabo Daciolo quer acabar com as estátuas da Van. Falando mal do Cabo Daciolo porque se ele for eleito vai celebrar 7 dias de adoração ao Senhor, fazendo feriado, enfim, tantas outras coisas que ele fala do Cabo Daciolo que não tem nem pé e nem cabeça. Oh, meu Deus. Compartilha isso, gente, pelo amor de Deus. Leandro Pereira, o senhor acha que o Cabo Daciolo está fora da visão? Se o Cabo Daciolo está fora da visão? Bem, vai vir um montão de gente agora aqui me batendo porque ama Cabo Daciolo e eu tenho um pensamento, né? Bem, vamos lá. Eu só acho que, primeiro, o Cabo Daciolo é um homem de Deus. Aí ninguém está questionando isso. Segundo, eu acho que falta sabedoria. Não é inteligente, não é nem ético. A ética cristã não permite uma situação dessa. O Cabo Daciolo falar: o meu primeiro projeto, quando for presidente da República, é declarar um feriado de 1 semana de louvor a Jesus. Pelo amor. Irmão, eu acho que no céu Jesus fez assim: ai, fica quieto, Cabo, fica quieto. Por quê? Porque Jesus nunca propôs um governo dele na terra. Nós não precisamos de uma república evangélica no Brasil. Se você quer saber, Jesus não veio nem fundar uma religião. Ele veio trazer a filosofia do reino do seu Pai na terra. Nós, seres humanos, que começamos a nos organizar em grupos religiosos. Mas este não era o papel de Jesus. Jesus não veio fundar a Assembleia de Deus. Tem um montão de assembleano igual a mim agora se arrepiando, dizendo: ai, Jesus sempre tem poder. Jesus fundou a Assembleia de Deus. Não fundou, irmão. Madureira quem fundou foi Paulo, Leimas, Macalão. Não foi Jesus, não. Porque se for Jesus, a igreja seria perfeita e não é perfeita. Nós somos imperfeitos. Jesus veio trazer uma nova filosofia de vida. Falei de Madureira porque é minha igreja, tá bom? Então, o que nós precisamos compreender é que você precisa saber que tribuna você está. Se você está no altar, é glória a Deus, aleluia. Ali não é para falar de política. Agora, se você está na tribuna, ali não é para dar glória a Deus e aleluia. É para glorificar a Deus com a vida. Mas não glorificar a Deus como se você glorifica na igreja, como se você estivesse na igreja, porque isso não glorifica a Deus. A glória que Deus recebe, não é a verbalizada, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, e tá. Não é essa. A glória que Deus recebe é a sua postura, é a sua justiça social, é quando os homens falam mal de você pelo bem que você faz. Isso é que glorifica a Deus. É nisso que eu acho que o Cabo Daciolo está errando. Outra coisa, eu sou vereador na cidade do Rio de Janeiro. O que eu mais sofro é a esquerda tentando esvaziar o meu discurso moral, dizendo que é um discurso religioso. Por que o Cabo Daciolo está sofrendo o que ele está sofrendo? De piadas e tal. Por quê? Porque ele virou uma figura caricata. Isso não significa que ele não seja homem de Deus. Mas ele virou uma figura caricata porque não está sabendo usar as armas certas no lugar certo. Não estou dizendo que ele não é homem de Deus, pessoal. Ele é um homem de Deus. Mas o homem de Deus precisa ter sabedoria. Jesus não precisa de 1 semana de feriado. Que isso? Como é que alguém vai dizer que vai destruir
as estátuas, as réplicas das estátuas da liberdade de um empresário, de uma empresa. Ravan, né? Como é que é o nome? Avan, ou Avan, ok? O camarada é um baita de um empresário, um cara patriótico, só que a empresa dele, na frente tem a estátua da liberdade. Pra que vai entrar nessa história, gente? Não, porque a pátria não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hein? Então, é essa a colocação. Respeito a sua opinião, no entanto, discorde muito dos seus posicionamentos. A primeira questão que ele levanta é: o Cabo Daciolo não pode usar a tribuna, seja na Câmara dos Deputados ou em debates de TV, horário eleitoral, etc. Não pode utilizar do famoso glória a Deus, porque segundo a concepção dele, ele diz que o glória a Deus é de uma outra forma, em atitude, em obra social, etc. Mas a Bíblia não esclarece, não diz claramente o que vem a ser glória a Deus. Essa é uma nova ressignificação, vou colocar assim, moderna do glória a Deus, ou de tudo dai graça, que a palavra de Deus nos manda. Eu compreendo que sejam os dois, tanto louvar com os lábios, como louvar com atitudes, louvar com os nossos olhos, não colocando nossos olhos em coisas más, bem como não ouvindo coisas também que são más, etc. Honrando o Senhor no corpo, na alma e no espírito, dando glória. E falando de alma e de espírito, se expressa por meio da verbalização, ou seja, de falar. Porque o que fala não é o corpo, o que fala é o espírito e a alma, que é a sede de todo o sentimento. É bom esclarecer isso para o camarada. Ele critica o Cabo Daciolo por dar glória a Deus, mas ele não enxerga, né, a mesma coisa que um fariseu não enxerga o seu próprio defeito, o que ele faz de mal para o Evangelho, porque ele cita o Cabo Daciolo nesse ponto, querendo rotulá-lo que ele era um maluco, que ele vira uma pessoa cômica, caricata, sem que venha a ser levado a sério. É uma vergonha para os cristãos, por falar glória a Deus, por falar alguns jargões ditos evangélicos. Lembrando que, apesar do termo evangélico ser evidente pelo posicionamento do Cabo Daciolo, ele não é afiliado a nenhuma instituição religiosa, como é o Ottoni, a fim de implementar nenhum tipo de religião. E ele diz que Daciolo está falando de religião. Daciolo não está falando de religião. Mas como está dizendo, o Ottoni envergonha o evangelho quando ele vai fazer aquela dancinha homofóbica, quando ele vai provocar o movimento LGBTQI e mais, eu não sei mais como está a nomenclatura. Ele envergonha o evangelho quando de alguma forma ele incita o ódio, porque a palavra do Senhor nos diz o seguinte: nem por força nem por violência, tudo pelo Espírito. E inclusive a questão do pecador tem que ser tratada com amor, não com sentimento de ódio. E ainda que soframos represália de alguma forma, nós temos que fazer o quê? O bem, devolver para o mal o bem, como até o Cabo Daciolo falou ultimamente no debate, dando ali um tapa de luva de pelica na senhora Marina, que estava criticando o Bolsonaro. No entanto, ela, sendo cristã, estava fazendo algo que não é de cristã, né? Ou que não é de cristão, que é devolver o mal com o mal. Pois bem, no caso do Ottoni, ele envergonha sim. O Cabo Daciolo, o posicionamento dele com os homossexuais é totalmente diferente. Ele não concorda com a prática, no entanto, não incita o ódio, no entanto, não faz zombaria, não faz dancinha homofóbica, não ofende, não faz nada nesse sentido. Coloca nas mãos de Deus e até profetiza que eles, como foi no caso do Jean Willis, queriam casar e ter filhos, né? Diferente do Ottoni de Paula, que é considerado para os homossexuais
de extrema direita ditador, até mesmo fascista, coisa que não propõe o evangelho, porque Jesus, apesar de ele condenar o pecado de todos, ele nunca provocou ninguém. Ele não chamou Maria Madalena de puta, poderia ter chamado ela desse palavrão, poderia ter chamado os pecadores de realmente larápios e tal. A grande questão que Jesus tinha era com os religiosos e os hipócritas. E quando eles perseguiam ele, aí ele realmente falava: Herodes, aquela raposa. E para os religiosos, principalmente, esses sepulcros caiados. Agora, quando os pecadores se aproximavam de Cristo, Jesus nunca rotulou eles ou de pecadores, ou apontou a sua falha, ou disse que era ladrão de fato. Nada, ele trabalhou de uma outra forma. Como ele fez para Maria Madalena, dizendo: não te condeno, mas vai e não peques mais. E o cara provoca. Então, o glória a Deus do Daciolo é ofensivo, e aquela dancinha homofóbica, e os posicionamentos contra os homossexuais, entendemos que o certo não é a ideologia de gênero, mas existe maneiras mais brandas de falar. Eu estou questionando aqui no campo da própria fala. Se como eu critico o Daciolo por falar glória a Deus, eu tenho todo o meu direito de criticá-lo pela forma de como ele conduz as suas falas com essa temática. Segundo ponto, ele falou que Deus não quer implementar seu governo na terra. Por que Bolsonaro e por que ele utiliza o nome de Deus? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, o slogan do Bolsonaro. Então por que usa essa frase, essa sentença? Por que eles, de alguma maneira, ficam dizendo que estão defendendo princípios cristãos? Se o reino de Deus não é na terra, então para que defender princípios cristãos? Então a mesma regra vale para um, mas não vale para outro? Como é que pode, né? É uma insensatez tamanha. Eles podem falar de Deus e até mesmo dizer: não, nosso governo vai ser um governo cristão. Agora o Cabo Daciolo falar: não, Deus não promete governo aqui na terra. Se Deus não promete governo aqui da terra, então morremos todos nós, todos os políticos, todos os cristãos, vamos tudo para caixa. Aí nós estamos lá no céu. Até tem uma expressão que diz que todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é verdade? Então, não encaixa esse pensamento do camarada, lamentavelmente. E aí que vem a resposta de Deus para esse sujeito, para Otoni de Paula, que o Cabo Daciolo, segundo até notícias, ele até tentou de alguma maneira ser vereador, mas não conseguiu. Foi ser deputado. Deus colocou ele lá para ser deputado federal, pelo representante do Rio de Janeiro no Congresso, na Câmara. E o Otoni, apenas como vereador. Será que ele vai ganhar agora como deputado? Pode ganhar puxando o voto, aqueles que ele está apoiando, que é do Bolsonaro. Agora, se não fosse, não teria nem chance. E pode não ter, porque ele pode se envergonhar muito com isso. Ele está lá no Congresso, o outro não está disputando uma vaga. Ele não entende que Deus é com os humildes, não é com soberbo, não é com disputinha, picuinha de política. O Cabo Daciolo está falando de fazer 7 dias de adoração ao Senhor. Qual é o problema? Se faz aí 10 dias de movimento dos Gideões, marcha para Jesus 2, 3 dias, por que não pode? O Estado não pode interferir a igreja no Estado. Mas nós brasileiros não somos todos ateus. Nós cremos em Deus. Qual é o problema de adorar a Deus? Não está se adorando a religião. Lá não tem placa, não tem nada disso. É só um encontro de adoração ao Senhor e sem força. Então nós teríamos que remover todos os feriados, porque todos os feriados remetem à Igreja Católica, são de santos. Então, realmente é uma falta de, eu diria até de bom senso, porque utiliza o nome de Deus em vão. O Cabo Daciolo tem demonstrado que não tem utilizado o nome de Deus em vão, ele vai fazer mesmo.
Ele vai fazer. A honra é para o Senhor Jesus, não é para Bolsonaro, mito, não é para o homem, né? Então é para pensar. Respeitando quem quer votar, vote em qualquer candidato. O que eu estou questionando aqui é, primeiro, essa brigaçada que tem por conta de partido ou de político. E segundo, usar o nome de Deus nessa política em vão. Não que seja o caso do Daciolo, porque ele é realmente o representante da fé cristã. Agora, realmente, o que o Tony de Paula propaga, e aí, com todo o respeito a quem vai votar no Bolsonaro, também o Bolsonaro, fazendo jus àquelas palavras que o Daciolo fez muito debate. Eu discordo em muitos aspectos, ou em muitas coisas do Bolsonaro. Mas ele defende alguns posicionamentos igual ao Bolsonaro, né? No entanto, ele é um verdadeiro cristão. Aí o outro, Paulo ainda falou também, você vai conferir no vídeo, que o Bolsonaro está fazendo campanha há muito tempo, que Daciolo está fazendo agora, né? Combatendo as coisas erradas agora. Será que ele viu lá as manifestações do Daciolo desde 2015, 2016, na Câmara dos Deputados, combatendo a corrupção, o PT, o PMDB, o satanismo e tantas outras coisas mais, maçonaria? Será que ele pensa? Com relação à Havan, ao estado do Havan, a questão não é esta. A questão é falta de patriotismo, de civismo. É um projeto de lei, inclusive, de 2016, que ele fala para dar valor às coisas dessa terra. É nesse sentido. Então veja quem é o outro de Paula. O sujeito vendido, o sujeito que quer cada vez mais ligado à maçonaria, porque o sujeito que apoia já está na mesma prática. A palavra de Deus nos diz que não é só aquele que pratica o mal, mas aquele que consente o mal, que peca e que se distancia de Deus, né? É para pensar. A Estrada da Liberdade tem aquela representação. E quem me diz que Luciano Hang não é maçom, ou pelo menos visita a maçonaria? E quem me diz que Luciano Hang não vai ter vez no governo do Bolsonaro e vai ser contra os direitos dos pobres, dos trabalhadores? Já foi falado aí até pelo Mourão, uma dica, uma revelação, que até mesmo, possivelmente, o próprio Deus fez ele confessar quem que ele é, quem que eles são, contra os direitos dos trabalhadores, 13º e tal. No debate nós vimos ali, fala muito coerente do Ciro. Outra revelação, tanto o Bolsonaro como o PT, se governar o Brasil, vão querer mudar a Constituição e possivelmente prejudicar mais o Brasil ainda. Quer dizer, nós vamos ter a 8ª Constituição. Essa que tá não tá bom, que é a Constituição mais melhor que nós tivemos, chamada de Constituição Cidadã, ou Carta Cidadã. Que coisa lamentável, não é verdade? Ali foi revelado no debate, para quem não percebeu, outra coisa também que eu já disse aqui no canal e muitos até me criticaram, principalmente os bolsominions. Tirando o político de lado e o partido de lado, mas olhando para o lado da veracidade dos fatos, o Geraldo Alckmin apontou: o Bolsonaro está agora contra o PT, mas o Bolsonaro era do PT, apoiava o PT, apoiava as mesmas propostas do PT, agora mudou. É o que eu disse no canal, muitos criticaram, e é a grande verdade. Independente de quem vai votar, em quem. Ele está ali, e pronto. Outra pessoa no canal fez um comentário dizendo: o Daciolo, você está jogando sujo, porque está dizendo que o Bolsonaro, que o Daciolo, que é um lunático, mudou, e o Bolsonaro não pode mudar. Inverteu tudo que eu disse. Porque eu estava fazendo o vídeo, porque os bolsominions, os bolsonaros, aí Sandro Rocha, tantos outros, Nando Moura e tal, disseram que o Daciolo era socialista, né? Para tirar votos, que obviamente para o Daciolo chegar a dizer: olha, o Daciolo não é de direita não, né? Porque eles viram que o Daciolo cresceu. E eu disse, eu procurei analisar o vídeo, eu procurei esclarecer no vídeo dizendo que Daciolo errou, mas por conta de que era leigo, que não tinha
conhecimento. Agora, ele viu que ele errou. E aí eu apontava para o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro também errou, mas mudou seu posicionamento. Então, o Bolsonaro pode mudar de posicionamento, o Daciolo não pode. E a pessoa veio ali com má fé, dita cristã, e dizer ao contrário, que eu estava atacando o Bolsonaro. Eu não estava atacando o Bolsonaro, eu estava só esclarecendo os fatos dos Bolsonaro que atacaram o Daciolo. Porque se ele não tivesse falado, eu nem estaria ali falando nada. E lembrando que eu não tenho nenhum tipo de fanatismo, não. Eu só gosto dos esclarecimentos das coisas, né? Eu não procuro falar mal. No meu canal você vai observar que eu não falo mal do Bolsonaro. Quando dá a entender que eu falo mal do Bolsonaro, é porque os bolsomínios estão falando mal do Daciolo, coisas inverídicas. Quando é algo verdadeiro, eu deixo. Mas a maioria do que se fala, para não dizer quase 100%, do que eles falam por aí do Daciolo é inverdade, né? Então é nesse aspecto. Não penso. Aí o Daciolo não presta, o Daciolo envergonha o evangelho, o Daciolo é um aproveitador, entre aspas, porque está agora falando contra a corrupção, e o Bolsonaro não é aproveitador com relação aos cristãos, que boa parte vai votar neles, até o Edir Macedo já fez aí exatamente a argumentação de que vai apoiar ele, até porque eu não sabia, mas o PRB, que é o partido do Crivella, que o Crivella criou, que é sobrinho, acho que é sobrinho, é parente do Edir Macedo, criou em 2005, está apoiando o Bolsonaro, né? E ali é tudo junto, o Crivella, né? O outro de Paula está apoiando o Crivella no Rio de Janeiro, e é do PSC, Partido Social Cristão, que era o antigo do Bolsonaro e tal. Eu acho que eles devem deixar o Daciolo lá no seu cantinho, né? Até agora eles iam ganhar garantido o primeiro turno. Vão ganhar no primeiro turno, Agora estão vendo a ascensão do Daciolo nos debates, está se sobressaindo em todos eles, está ganhando, vencendo todos os debates. Vamos criticar o Daciolo agora. Deixa o Daciolo no seu cantinho, eu já disse aqui no canal, deixa o Daciolo no seu cantinho, deixa aquele que vai votar no Daciolo no seu cantinho e vai cuidar da sua campainha. Da sua campainha mesmo, né? Porque nem é campanha, já digo assim, porque nem é campanha. Porque uma campanha tem que olhar para as propostas e não ficar criticando os outros. Isso não ganha nada. Aliás, vocês, tanto Bolsonaro, tantos outros, estão perdendo o voto e vão perder mais voto ainda. E vai ser para o Daciolo, se vocês continuar criticando o Daciolo. É o que eu estou dizendo.